E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz, tudo tranquilo? Como vocês estão aí? Tudo bacaninha? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha? Como é que está a vida? Onde vocês estiverem aí nesse Brasilzão de cidades infinitas, onde vocês estiverem em Sergipe, Maranhão, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, se você estiver aí como é que é, nas cidades satélites de Brasília, onde você estiver nesse mundão de Deus, fora do Brasil, Portugal, sei lá, Itália, na Argentina, onde você estiver nesse mundão de Deus, muito obrigado mais uma vez. Você está no canal Paulo da Arma 1970, tá aqui o meu Instagram, Paulo da Arma 1970, te agradecendo, né? Agradecendo também a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Sempre estamos aqui porque o nosso Senhor tem misericórdia de nós. Nós sempre estamos aqui porque Deus nos permite que nós estejamos. Sem Deus nós não somos rigorosamente nada, né? Simplesmente nada. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza todos os dias. E assim, te agradeço, agradecendo a Deus, pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, passar adiante esse vídeo, ó, botar aqui o se inscreva aqui, se você que não é inscrito, ó, tem um botãozinho aqui, se inscreve no canal, beleza? Dá essa força pro canal, dá essa força, dá essa moral pro canal Paulo da Arma 1970, tranquilo, beleza? Se você também quiser adquirir os produtos da Amazon, ó, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, tranquilo? Você entra aí você entra e clica aí, você compra o que você quiser. Se você quiser comprar um tablet, você compra um tablet. Se você quiser comprar um Kindle, se quiser comprar uma caneta, se você quiser comprar um carro, você entra aí no link do canal Paulo Dharma que tem na Amazon e você ajuda o canal, beleza? Dá essa força aí. E curtindo também o vídeo, você vai dar essa força e o YouTube vai reconhecer que tem pessoas assistindo, pessoas curtindo, e o vídeo vai se espalhando aí para outras pessoas que não conhecem o canal, tranquilo? Então te agradeço por essa moral, onde você estiver nesse mundão de Deus. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, entra na Amazon, adquira os livros e produtos, etc, etc. Sempre é muito bom, sempre essa força aí que você dá, essa moral, dá essa força pro nosso conteúdo, tranquilo? Muito obrigado, onde você estiver, valeu? Então a gente volta daqui a 10 segundos, só o tempo de tomar uma água, né? A gente vai ali e volta tomando uma aguinha para a garganta não ficar ressecada, né? E a gente volta aqui depois de 10 segundos, depois de passar aqui os letreiros do canal Paulo da Arma 1970, tranquilo? Então não sai daí, hein? Vou estar te esperando aqui daqui a 10 segundos, a gente volta sem falta, valeu? Até já já, valeu, tchau, tchau. Opa, voltei. Beleza? Voltei. Há algum tempo, há algumas semanas, eu fiz um vídeo, eu fiz uma leitura, né? E depois eu acabei fazendo o vídeo do Thomas de Quincey, esses últimos dias de Immanuel Kant que eu tenho aqui, ó. Esses últimos dias do Kant que eu tenho aqui em mão. Eu gostei tanto, e ainda por cima teve o Jorge Luiz Borges, né? Fazendo a abertura, né, dizendo que ele realmente, o Thomas de Quincey era um dos autores favoritos dele, e ele lia, ele gostava de ler e reler, né, de ler e reler esses últimos dias de Immanuel Kant. Eu, caramba, peguei, fiz o vídeo, gostei pra caramba do texto, gostei pra caramba dessa história que o nosso queridíssimo contou, né, e a apresentação aqui do Jorge Luiz Borges, ó, a apresentação do Borges, daqui nesse texto. Eu falei, caramba, né? Eu tenho que, né? Eu tenho que pegar e ler esse negócio, fazer o vídeo. De preferência, vou depois ler outras coisas dele que passar na minha mão, né? E assim, a gente nunca sabe, né? O que vai acontecer. A gente pega um livro, vai lendo. Às vezes você leva 10 anos para ler um livro, ele pode estar na sua estante. E tem outros que passam assim, rapidinho. E você já tá com ele em mão, já tá lendo. Opa, beleza, vamos pra frente, né? O mundo é pra frente. Aí caramba, caiu na minha mão Confissões de um Comedor de Ópio. Esse aqui, ó, essa edição da LPM. Caiu na minha mão. Eu li, eu tava ocupado com outras leituras, mas a leitura rápida, né? Porque ele tem 146 páginas, essa edição aqui. Essa ediçãozinha aqui da LPM Pocket. Quer dizer, como eu já tinha lido Os Últimos Dias de Kant, do Immanuel Kant, aí eu falei, agora é a hora, né, de pegar. E eu olhei, realmente não é 1000 páginas, podia ser, mas ele é muito conciso. O Thomas de Quincey, ele realmente escreve muito bem, escreve fácil. Aí não foi difícil pegar em um mês, despachar isso aqui, né? Thomas de Quincey viveu de 1785 a 1859, aí vai contar a história da vida dele aqui sobre o autor. Deixa eu ver só quem é o tradutor aqui da edição.
tradução do Ibanez Filho, da LPM Editores, né, o Ibanez Filho, essa ediçãozinha aqui. Inclusive, só para eu não esquecer, que ainda tem outro do Kant, do Thomas de Quincey, que eu tenho em mão, que provavelmente, futuramente, vai virar uma resenha aqui no canal, que é O Assassinato como Obra de Arte Total. Isso aqui, ó, essa edição aqui, ó. Essa edição, vindo da lavra desse escritor que ele não tinha temor, né, na hora de sentar e colocar a lavra dele, o estilo dele, a escrita dele, tanto que o Borges, como eu falei, era apaixonado pelo De Quincey, não ia deixar, né, esses textos em si. Então tem publicado esse Assassinato como Obra de Arte Total, essa edição aqui, que eu também tenho baixado e que futuramente eu devo fazer resenha, né? A vida, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas nós temos aí essa ideia está em mão. Então nós temos o Confissões de um Comedor de Ópio, que tá mais para Santo Agostinho, pode-se dizer, tá mais para Santo Agostinho, aqui ó, Solilóquios, Santo Agostinho, tá mais para Santo Agostinho que as Confissões do Jean-Jacques Rousseau. Tá muito mais para Santo Agostinho, que a questão aqui não é nem o ópio, não é nem a figura do ópio, do indivíduo viciado, né, do indivíduo tipo Burroughs, viciado em drogas. Nós não temos aqui, nós não carregamos essa ideia no Confissões de um Comedor de Ópio do autor que vai narrar suas mazelas, assim, a sua vida desregrada. Tanto que a existência dele foi basicamente de infância, ele não teve nenhum problema de ordem, o pai não espancava ele, não teve nada disso. Ele era uma família de classe média, naquela Inglaterra antes da Rainha Vitória, nós estamos tratando aqui de 1804, 1805, ele tinha amigos como o Coleridge, que é um autor desse princípio, dessa dominação inglesa que foi o século XIX, dessa expansão inglesa, os ingleses saindo para todo canto com os exóticos, uma existência exótica, o exotismo inglês, né? Tendo contato com aqueles africanos, os orientais, os ingleses saindo para o mundo nas suas naves, né? Seus navios, saindo pelo mundo e tendo contato com esses indivíduos. E aqui, o indivíduo, aí o que acontece? Essa própria ideia do ópio, né, da papoula, que depois virou heroína, uma droga horrorosa, uma droga pavorosa, o ópio aqui, ele era consumido mais em forma líquida. Então ele se tornou um viciado em ópio porque ele tinha uma dor de cabeça horrorosa. Aí um amigo indicou ele ópio, né? Ópio para ele poder, porque as enxaquecas eram pavorosas. Aí o amigo falou assim: se você tomar o ópio, se você mexer com ópio, você vai conseguir produzir, né? Você vai viver, você vai ter uma vida, né? Você vai ter uma vida. Aí, obviamente, o que você, quando mexe com droga, o que acontece? Você se vicia, né? Você acaba entrando nesse universo junkie. Você acaba entrando no universo junkie, universo de droga pesada. Isso aqui nós estamos tratando assim das primeiras drogas. Nós ouvimos falar justamente dos ingleses empurrando ópio para os chineses, lá por volta de 1840, 1850, que é exatamente o tempo da narrativa e o tempo de vida também do Thomas de Quincey. Entendeu? Nós temos isso. Nós temos essa caixa, né, onde nós podemos enxergar um tempo onde as drogas acabaram, né, os governos acabaram se entendendo como é que era interessante, de certa forma, também viciar os seus patrícios, né, assim como os ingleses fizeram com os chineses, por volta de 1850, na chamada Guerra do Ópio, né, na Guerra do Ópio, que eles empurraram ópio nos chineses, os chineses consumiram ópio e ficaram lá letárgicos, né, aquela letargia da droga. Então nós temos isso. Aí os governos descobriram com o tempo de que realmente drogar os seus indivíduos, o seu povo, era algo também lucrativo, né? Da mesma forma como você não quer que as pessoas tenham conhecimento, tenham acesso à Bíblia, que as pessoas leiam a Bíblia,
Os governos não têm interesse nisso, porque a partir do momento que você lê a Bíblia, você simplesmente se torna um sujeito que vai entender como é que é o riscado, como é que funciona, né, esse universo todo aí de governabilidade. Os governos também gostam de empurrar drogas para os seus... Eles permitem, né? Assim como tem no Brasil lá as favelas com seus vendendo drogas, você não vê nenhuma movimentação para que realmente isso acabe, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, em país nenhum há realmente muito interesse, principalmente no Ocidente, que acabe com esse flagelo da droga. Mas nós temos aqui nesse momento, a droga o ópio ainda não era considerado algo fora da lei. Nós estamos tratando de 1804. Isso que eu estou dizendo, quando o governo inglês entender que o ópio realmente pode ter serventia, inclusive vai vender para os chineses, né? Vai entupir os chineses de ópio, que é lucrativo, né? A papoula. Nessa época aqui ainda não se sabia muito sobre o funcionamento da opiácea, né? Como é que isso girava. Não, o governo ainda não se tinha isso. E o próprio De Quincey ele vai usar, né? Ele vai usar o próprio corpo para fazer experiências com relação a essa questão do ópio. O governo inglês ele vai entender isso, mas vai levar um certo tempo. Para isso. O Thomas De Quincey ele vai experimentar o ópio em 1804, como eu falei, ele por conta de dor de cabeça. Depois ele vai usar como paliativo de dores gástricas que ele tem, né, para enfrentar talvez uma tuberculose. Também usava para combater a ansiedade. Eita, né? Ele passou a usar esse subterfúgio, né? Que óbvio que nesse momento ele já está viciado. Nós não temos aqui um texto, como eu disse, voltado para as mazelas. Ele é um texto difícil, né? O próprio tradutor aqui vai dizer que o texto em si ele não é um texto fácil. Ainda por cima, nós temos o nosso queridíssimo Otto Maria Carpo, que vai dizer que esse texto é, de certa forma, intraduzível. O Carpo vai falar que esse texto ele é intraduzível. Você não dá, porque tá mais para surreal, assim, no meu entender, tá mais para surrealista. Assim, ele vai tratar dos sonhos que talvez dos primeiros, né? Talvez dos primeiros autores que vão usar, como ele era um escritor de talento, ele vai trabalhar a questão dos sonhos quando ele está sob efeito do ópio. Então ele vai escrever isso, ele vai escrever no papel, assim que ele acordava, havia essa... O que saía do cérebro dele quando ele estava... esse enfrentamento, né, do sonho, quando ele acordava. Então ele tratava de colocar isso no papel. As coisas mais loucas possíveis. Poxa, mais de 100 anos depois, o William Burroughs fez isso, né? O William Burroughs escrevia sobre efeito de droga, mas aí já não era mais o ópio, entendeu? Era outras coisas, entendeu? Quer dizer, como o indivíduo, o que sai do cérebro do indivíduo drogado, quais são os pesadelos, quais são as coisas horrendas que o indivíduo sob efeito do ópio, ele estava tratando, né? Ele tem um tom não apaixonado, nem emocional, não é ardente. Ele é básico, é um texto básico, entendeu? Não há nada aqui que, assim, extrapola. Por isso que o Carpo vai dizer que esse texto é muito difícil, exatamente por ser traduzido, porque ele tem um simbólico por trás, que é muito difícil de botar. Se você não for um bom tradutor, a tradução não vai ficar boa. E o Carpo vai dizer exatamente isso, que o texto em si, ele é impossível de ser traduzido. Inclusive eu vou pegar aqui o texto aqui, vou mostrar. Olha só aqui o que o Carpo fala, ó. De Quincey, que a atividade de certos editores reduziu o autor de sensacionais confissões de um opiófago. Infelizmente, as suas confissões do comedor de ópio, livro de uma música verbal superada apenas pelo próprio De Quincey em outras obras, é um livro intraduzível. Na tradução fica apenas a confissão. De Quincey era um burguês inglês, um right notable gentleman,
de opiniões rigorosamente toristas, conservador como seu amigo Coleridge, esse outro famoso opiófago da literatura inglesa. É com uma intoxicação pelo exotismo, como eu falei, né, do Império Britânico, com a diferença que as fantasias extravagantes de Coleridge se tornaram meio verdade na vida de De Quincey. As Confissões do Comedor de Ópio descrevem com a maior franqueza a história da juventude do autor, da sua fuga de casa, vagabundagem de mendigo, aventuras com prostitutas, noites nas tavernas de ópio, e misturando a verdade com invenções extraordinárias. É por meio de uma eloquência da qual não há outro exemplo na literatura universal. De Quincey consegue fazer acreditar que aquela história verdadeira também só é sonho de ópio. Essa eloquência persuasiva dá ao ensaio seu a defesa da arte de assassinar, que eu mostrei aqui a capa do livro, né? O Reingold do terror nas entrelinhas da ironia mais espirituosa. Em De Quincey renasceram mentalmente os monstros da tragédia elisabetana. Invadindo a cinzenta realidade inglesa de 1840. Como eu disse, quando os ingleses eles vão empurrar o ópio para os chineses. A primeira e a segunda guerra do ópio, por volta de 1840. Ele vai escrever isso: a descrição de uma viagem na diligência daqueles bons velhos tempos, sem estrada de ferro, é o pesadelo mais terrível que um cérebro humano jamais imaginou, em uma prosa na qual se misturam órgãos celestes e orquestras infernais. Num famoso ensaio crítico, né, que ele falou sobre o Macbeth, interpretou De Quincey a famosa cena humorística do porteiro em Macbeth como missing link entre o assassinato no mundo dos grandes e o mundo trivial de todos os dias. Foi uma autodefinição e uma definição da arte dos seus irmãos no espírito visionário e perturbado. Uma das qualidades mais estranhas de De Quincey é o seu bom senso inglês, que fica imperturbável no meio dos espectros mais assustadores. Nós temos um autor poderoso, por isso que eu falei, Borges era apaixonado pelo De Quincey, por conta desse universo que você vai abrindo como se fosse uma cebola. Você vai, assim, é aquilo, como ele falou, você só tem aqui as confissões na tradução, é o que você consegue perceber, que o Otto Maria Carpo vai falar. Quer dizer, que é muito mais profundo que meramente isso. É muito mais do que as confissões do Jean-Jacques Rousseau. Entendeu? Vai muito além disso aqui. Entendeu? Ele não tá... Aqui não é como o Rousseau coloca nas confissões, o eu contra o mundo. Não, o De Quincey não estava preocupado com isso. Eu contra o mundo. Entendeu? Ele é até muito amável, né? Olha aqui que o nosso queridíssimo tradutor colocou aqui, ó. O texto saiu de um quarto de York Street, Londres, em fins de agosto de 1821, e é ele que reproduzimos aqui, preferindo-o por suas maiores qualidades ao de 1856, que é uma outra versão. A primeira parte foi publicada anonimamente na edição de setembro do mesmo ano na London Magazine. A segunda saiu no mês seguinte, na mesma revista, com uma elogiosa nota editorial assinada por Taylor e Hesse, o que era incomum. As confissões despertaram imediatamente vivo interesse, comentadas que foram em outros jornais e revistas, discutidas em cartas e em jantares. Todos queriam conhecer o comedor de ópio, cuja identidade não era mais segredo, embora algumas pessoas continuassem a acreditar que o autor era Coleridge. Sua autoria, aliás, também foi reclamada por um impostor ocasional, pintor, jornalista e assassino chamado Thomas Griffin Wainwright. Só em 1822 as confissões apareceram em livro. Em 1856, quando estava sendo organizada uma edição das suas obras completas, De Quincey decidiu revisar o texto. Ele o reformulou inteiramente e sua extensão foi quase triplicada. Até mesmo um sonho extra em forma de história, chamada The Dog of Lebanon, foi acrescentada no fim. O homem de 70 anos que reescreveu as confissões mudou muito em relação àquele de 36 que escreveu sua primeira versão. Ele tinha enfrentado anos seguidos de pobreza e cansaço, a mulher e os filhos estavam mortos.
De Quincey fora um comedor de ópio por quase 50 anos e as doses variavam durante esse tempo. Era considerado um excêntrico, vivia em quartos infectos e entre pilhas de jornais, comia mal e pouco e normalmente andava à noite para se manter na cama durante todo o dia. Era incapaz de lidar com dinheiro, de observar horários e datas, porque não estava preparado para perder tempo com esse tipo de insignificâncias. Foi, no entanto, pai amoroso, bom amigo e um conservador interessante quando conseguiam pegá-lo para isso. Seus contemporâneos viam-no como uma personalidade contraditória, de excelente coração, mas fascinado por horrores, assassinos e conspirações. Cortês na hora de falar, mas algumas vezes malicioso e mesmo impertinente ao escrever. Superficialmente conhecido, mas inatingível nos mais fundos recantos da sua mente. Isso aqui é o que o nosso tradutor, né, vai fazer sobre um prefácio aqui. Vai colocar aqui, né, vai fazer um prefácio, inclusive vai falar aqui de como é que ele fazia isso, né? Era um bebedor e não um comedor de ópio. Geralmente ingeria droga em forma de láudano, que é uma tintura alcoólica de ópio. 320 grãos por dia e ainda mais os 480 grãos diários que ele atingiu em 1817 e 18 e em 1843. Essa quantidade é atualmente considerada uma impossibilidade por alguns modernos experts. 20 gramas de heroína por dia é até mesmo hoje considerada uma dose excessiva. De Quincey exagerou, como os viciados normalmente fazem. De qualquer maneira, o ópio era diluído pelo álcool no láudano que ele tomava. Ele vai falar, inclusive, aqui. Ele vai escrever aqui sobre isso, né? Aí, ó, logo ele começa, né? Ao leitor, apresento-vos aqui, caro leitor, o relato de uma época notável de minha vida. Do modo como me apliquei a ela, confio em que será não apenas interessante, mas num grau considerável, útil e instrutivo. Foi com essa confiança, aliás, que me pus a escrevê-lo, e exatamente essa é que deve ser minha desculpa por ter rompido o recato honrado e delicado que nos impede de expor em público nossos erros e misérias. Ele vai tratar aqui exatamente isso. Como eu falei, é uma confissão, e é uma confissão de fórum íntimo, né? Uma confissão interior, é algo que está na alma dele, é um experimento. É como se fosse um experimento, já que eu sou viciado nesse negócio, eu vou relatar como é que isso, de forma fria, de forma básica, entendeu? Como é que é o funcionamento nesse negócio. Olha só aqui, ó. Como direi, por razões de prudência ou necessidade, se nega todo o direito de ter uma consciência muito delicada. Em muitos momentos da vida, uma consciência é uma incumbência mais cara do que uma esposa ou uma carruagem. E assim como as pessoas falam em encostar suas carruagens, suponho que meu amigo senhor tenha encostado sua consciência por algum tempo pensando em usá-la, sem dúvida, tão logo pudesse pagar suas despesas. Os gastos da vida diária desse homem apresentavam um quadro bastante estranho. É porque como ele está na rua, de vez em quando ele vai morar em algum lugar. Aí ele vai morar na casa desse sujeito aqui, que ele acha o cara estranhaço. E aí ele vai conhecer uma menina de 15 anos de idade, que é uma drogada lá, de 15 anos de idade, que vai ser uma grande valia para ele, uma grande ajuda para ele nesses momentos de dificuldade. Só que a menina, como ele não pegou o sobrenome dela, não guardou o sobrenome, ele acaba sumindo, eles se separam de alguma forma, e depois ele queria reencontrar essa menina, mas ela só fica nos sonhos dele. Até ele costumava pensar assim, nesse momento ela deve deve ser uma esposa com filhos. Eu não sei não, viu? Pelo relato que ele faz aqui, eu não diria. Olha aqui, ó. Assim então, ele falando aqui que o tradutor colocou, né? Assim então, eu estava novamente feliz. Tomava apenas 1000 gotas de láudano por dia. E o que era isso? Uma primavera tardia viera encerrar as estações da juventude. Meu cérebro cumpria suas funções tão bem como antes. Lia Kant novamente, e novamente o compreendia, ou supunha que o compreendia. Novamente meus sentimentos de prazer se derramavam por tudo em minha volta, e se alguém em Oxford ou Cambridge chegasse à minha despretensiosa cabana, teria-lhe oferecido as boas-vindas sob uma recepção tão suntuosa quanto um homem pobre pode oferecer, tanto quanto a felicidade de um homem sábio necessitasse, ter-lhe dado todo o láudano. Lembro-me de nessa época ter ocorrido um pequeno incidente que vou mencionar apesar de sua insignificância. O leitor o reencontrará em meus sonhos, os quais influenciou mais profundamente do que seria de se esperar. Um dia, um malásio bateu à minha porta.
Que estaria fazendo um malásio entre as montanhas da Inglaterra? Não posso imaginar, mas provavelmente estava a caminho de um porto de mar a 40 milhas de distância. Aí ele vai relatar esse encontro com esse malásio. Ele vai inclusive, porque é o que eu falei, o exótico, né? Nós temos o exótico. A Inglaterra era um ponto de exotismo, porque a Inglaterra era um império britânico, onde o sol jamais se punha. Pensa, você tinha era um império vastíssimo, era meio mundo. A Inglaterra era dona de meio mundo, entendeu? Da China, do Japão, de tudo, entendeu? Era dona do mundo inteiro, de colônias para todo lado, da África. Então era o exótico, né? Era exótico. Olha aqui ele falando, né? Meus estudos foram longamente interrompidos. Não consigo ler com prazer e dificilmente em momentos de tranquilidade. Entretanto, de vez em quando leio em voz alta para o prazer de outros, porque a leitura é um dos meus talentos e no sentido de talento como uma aquisição superficial e ornamental. Quase o único que possuo. Antigamente se tinha qualquer veleidade ligada a qualquer das minhas aquisições ou enriquecimentos. Era com esse talento, pois observava que nenhuma perfeição era muito difícil. Atores são os piores leitores possíveis. Lê vilmente e a famosa não consegue ler nada bem além de composições dramáticas. Nem Milton ela lê suportavelmente. As pessoas em geral ou leem poesia sem nenhuma paixão, ou então sobrepujam a modéstia da natureza e não leem como eruditos. Mais tarde, se me senti movido por alguma coisa dos livros, foi pelas grandes lamentações de Samson Agoniste, e aqui, ou pelas grandes harmonias dos satânicos discursos do Paraíso Reconquistado, né? Paraíso Reconquistado, do John Milton, quando lidos em voz alta para mim mesmo. Uma jovem senhora algumas vezes vinha tomar chá conosco. A seu pedido e a de M, eu costumava ler os poemas de W. W, por sinal, foi o único poeta que conheci que podia ler seus próprios poemas. Com muita frequência ele lia admiravelmente. Aqui, ó, Milton. Que ele disse que isso aqui era Kant e o Milton, né? Uma das grandes paixões do nosso queridíssimo Thomas de Quincey. Deixa eu ver mais uma passagem aqui. Ele tem as narrações dos sonhos, gente. Olha só aqui, ó. O Malásio foi um terrível inimigo durante meses. Todas as noites tenho sido transportado por ele para cenas asiáticas. Não sei se outras pessoas concordam comigo nesse ponto, mas penso que se tivesse que deixar a Inglaterra e viver na China, entre as maneiras chinesas, sua vida e paisagens teria ficado louco. As causas de meu horror são profundas e algumas devem ser comuns a outras pessoas. O sul da Ásia, em geral, é a sede de imagens e associações horríveis. Como o berço da raça humana, deveria proporcionar um sentimento obscuro e reverente. Mas há outras razões. Ninguém pretenderá que as superstições selvagens, bárbaras e caprichosas da África ou de tribos selvagens de qualquer outro lugar lhe afete como é afetado pelas antigas monumentais e cruéis elaboradas religiões do Hindustão. A mera antiguidade das coisas asiáticas, de suas instituições, histórias, mitologias, etc., é tão impressionante para mim que a idade avançada da raça e dos nomes supera o sentido de juventude individual. Um jovem chinês pareceu-me um homem antediluviano renovado. Mesmo o inglês, apesar de não ter grande conhecimento sobre o assunto, não pode deixar de estremecer diante da mística sublime das castas que se desenvolveram separadas, recusando a miscigenação desde tempos imemoriais. Nem nenhum homem pode deixar de se sentir atemorizado pelos nomes do Ganges ou do Eufrates. Contribui muito para esse sentimento que o sul da Ásia seja e tenha sido por milhares de anos a parte da terra mais repleta de vidas humanas, a grande oficina gentium. O homem é uma erva nessas regiões. Também os vastos impérios sobre os quais enormes populações da Ásia têm estado subjugadas dão uma sublimidade adicional aos sentimentos associados aos nomes e às imagens orientais. Na China, mais do que ela tem em comum como o resto do sul da Ásia, sinto-me aterrorizado pelo estilo de vida, pelas maneiras, pelas barreiras de repulsão que se colocam entre mim e eles, por sentimentos mais profundos do que sou capaz de analisar. Preferiria viver como lunáticos ou animais selvagens. Tudo isso e muito mais do que posso falar ou tenho tempo de contar. O leitor deve ter em mente
para compreender o horror inimaginável que esses sonhos orientais e torturas mitológicas tiveram sobre mim. Levados pela sensação conjunta de calor tropical e raios solares caindo a prumo, imaginei todas as criaturas, pássaros, bestas, répteis, árvores e plantas, todos os usos e costumes que se podem encontrar em todas as regiões tropicais, e juntei-as na China e no Hindustão. E por semelhança logo reuni o Egito e todos seus deuses sobre a mesma lei. Sentia-me olhado, fixado e ridicularizado por macacos, cracatuas e araras. Corria por pagodes e era encerrado por séculos no topo ou em quartos secretos. Era o ídolo, o sacerdote, era consagrado, sacrificado. Fugi da ira de Brahma por uma floresta asiática. Vishnu me odiava, Shiva me esperava. De repente cheguei à frente de Ísis e Osíris. Havia feito uma proeza, disseram, que deixava trêmulos os crocodilos e as ibis. Fui enterrado por milhares de anos em um caixão de pedra, com múmias e esfinges, em quartos estreitos no coração da pirâmide eterna. Fui beijado por crocodilos de beijos cancerosos e abandonado entre os juncos e o lodo do Nilo. Gente, isso é demais. Isso é demais. É uma loucura absurda. É um negócio louco. É absurdo demais. O universo inteiro. Fantástico demais isso aqui, gente. Eita ferro. É muita loucura. É muita loucura. É muita loucura. Por isso que eu percebi que o Borges era apaixonado por esse negócio. Era apaixonado por isso aqui. Por esse trem aqui, ó. Curtinho. 140 páginas. Mas de uma profundidade, meu irmão do céu. Meu irmão do céu. O cara... Eu já tinha visto isso lá nos últimos dias de Immanuel Kant. Eu fiquei assombrado com o negócio. Olha aqui outro aqui, ó. Eita ferro, ó. Junho de 1819. Tive ocasião de observar em vários períodos de minha vida que a morte daqueles que amamos e, por consequência, a contemplação da morte é mais impressionante no verão do que em qualquer outra época do ano. E as razões disso me parecem ser essas, 3. Primeiro, os céus visíveis no verão parecem ser mais altos, mais distantes e mais infinitos, se o leitor puder desculpar-me esse solicismo. As nuvens por meio das quais o olho calcula a distância do pavilhão azul que se estende acima de nossas cabeças são muito volumosas no verão, têm mais massa e se acumulam em grupos muito maiores e imponentes. Segundo, a luz e o aspecto do sol quando nasce ou se põe convém melhor a ideia do infinito. E terceiro, a exuberante e desenfreada prodigalidade da vida leva naturalmente a mente ao pensamento antagônico da morte e da invernal esterilidade do túmulo, pois se pode observar em geral que quando dois pensamentos estão relacionados por uma lei de antagonismo e se repelem mutuamente, tendem um a sugerir o outro. É por essa razão que não consigo afastar o pensamento da morte quando passeio sozinho nos intermináveis dias de verão, e qualquer morte em particular, se não me afeta muito, choca-me mais obstinadamente que em qualquer outra estação. Talvez isso, em um pequeno acidente que omito, tenha provocado o sonho que vou relatar, que me persegue em 1000 variações fantásticas. Aí ele vai começar o relato do sonho dele, ó. Estava na manhã de um domingo de maio. Era um domingo de Páscoa e muito cedo. Estava de pé, segundo creio, diante da porta de minha cabana, e diante de mim abria-se a paisagem que requeria o momento algo exaltada, como sempre, e solenizada pelos poderes do sonho. Eram as mesmas montanhas com o mesmo vale encantador aos seus pés, mas as montanhas pareciam mais altas que os Alpes, e entre elas havia um espaço muito maior de planície e bosques. Os jardins estavam cheios de rosas brancas e não se via nenhum ser vivo, exceto no cemitério onde um rebanho descansava tranquilamente entre as tumbas verdejantes, especialmente ao redor da tumba de uma criança que eu amara eternamente, que morrera um pouco antes do nascer do sol, num verão como aquele. Contemplei a paisagem que tão bem conhecia e disse a mim mesmo: falta ainda muito para sair o sol. É domingo de Páscoa, o dia da ressurreição. Darei um passeio. Devo esquecer as antigas dores nesse dia, porque o ar é frio e tranquilo e as montanhas estão altas, chegam até o céu. O cemitério está tão verde como os campos, e os campos são tranquilos como o cemitério. Passeando posso lavar a febre das minhas frontes e então não me sentirei infeliz. Voltei ao abrir o portão do jardim
e percebi à minha esquerda uma cena totalmente diversa, mas que o poder dos sonhos havia conciliado com a outra. Era uma cena oriental também, num domingo de Páscoa muito cedo. A uma grande distância apareciam como manchas no horizonte os domos e cúpulas de uma grande cidade, uma imagem ou uma vaga lembrança infantil de algum quadro de Jerusalém. E a menos de um tiro de flecha de mim estava sentada uma mulher sob uma pedra e a sombra de palmeiras da Judéia. Olhei e era Anne, aquela mulher que eu falei que ele nunca conseguiu reencontrar. Ela fixou seus olhos em mim e depois de um momento disse-lhe: "Por fim te encontrei." Esperei, mas ela não me disse nenhuma palavra. A expressão de seu rosto era a mesma de nosso último encontro. O mesmo rosto, no entanto, tão diferente. 17 anos antes, quando a luz das lâmpadas da rua batia em seu rosto e beijei seus lábios imaculados pela última vez. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas agora não havia lágrimas. Ela parecia mais bela, mas a mesma em todos os outros aspectos, nem mesmo mais velha. Seu olhar era tranquilo, mas com uma expressão solene que não lhe era habitual. Olhava então com algum pavor, pois seu semblante subitamente obscureceu-se, e voltando meu olhar para as montanhas, percebi que as nuvens tornavam-se mais espessas entre nós. No instante tudo se havia desvanecido, tudo escureceu e me vi longe das montanhas, passeando outra vez com Anne por Oxford Street, como passeávamos há 17 anos quando éramos crianças. Tenho outro e último sonho, muito diferente. É de 1820 e começa com uma música que agora ouço frequentemente quando sonho. Uma música de prelúdio e preparação, como a abertura do hino da coroação, que como este me dá a impressão de uma grande marcha, de um desfile sem fim de cavalarias e do pisoteamento de inúmeros exércitos. Havia chegado a manhã de um grande dia, um dia de crise e de suprema esperança para a natureza humana, até então mergulhada num misterioso eclipse. Em algum lugar, mas não sabia qual, por alguém mas não sabia quem, se estava travando uma batalha, uma luta, uma agonia, desenvolvendo-se com um grande drama ou peça musical. E meu interesse por tudo aquilo tornava-se mais insuportável à medida que aumentava a confusão sobre o lugar, sua causa, sua natureza, sua possível conclusão. Eu, como é habitual nos sonhos, onde necessariamente somos o centro de todos os movimentos, tinha forças e contudo não as tinha para decifrar o mistério. Tinha forças se quisesse usá-las, mas não tinha, porque o peso que se batia sobre mim era o de 20 Atlânticos ou de alguma culpa não espiada. Desci a uma profundidade jamais afiançada por uma sonda, totalmente inativo. Então, como um coro, a paixão chegou mais fundo. Algum interesse maior estava em jogo, uma causa maior pela qual ninguém jamais levantou a espada ou anunciou em trombetas. E logo tudo se alarmou. Carreiras de um lado a outro, movimentos de inumeráveis fugitivos, impossíveis de saber se eram de boa causa ou da má. Luzes e trevas, tempestades e rostos humanos, com a impressão de que estava tudo perdido, formas femininas e tudo que tinha para mim o maior valor do mundo. Depois de um momento, apertos de mão, abraços e despedidas comovedoras. Então, adeuses eternos, palavras pronunciadas num suspiro, como suspiravam as profundezas do inferno, quando a mão incestuosa pronunciou o nome da morte. Adeuses eternos, uma e outra vez, adeuses eternos. Acordei em convulsões e gritei: "Nunca mais vou dormir!" É isso aí, gente. Este livro, ele tem duas partes, né? Ele vai fazer as confissões preliminares dele, e depois vai fazer a segunda parte sobre os prazeres do ópio, introdução às dores do ópio. Aí vai falar sobre as dores do ópio, como isso depois que ele se vicia, se torna algo que ele tem que deixar de comer ópio, de tomar o láudano, para poder viver, porque aquilo começa a acabar com ele por dentro. Aí ele vai ter que largar, ele vai ter que abandonar, e aparentemente ele conseguiu abandonar. Ele vai até falar aqui, ele vai até fazer algumas anuências sobre isso, que ele realmente conseguiu abandonar, ou abandonava ou morria, entendeu? Aí ele vai contar exatamente isto neste livro espetacular. Eu convido o indivíduo, a você aí, se você souber inglês, melhor, né? Você vai ter uma questão de profundidade aqui, você vai abrir, como eu falei, como se fosse uma cebola, que você vai mergulhar no texto. O Karpov fala que nós só temos aqui as confissões, né? As confissões. Nós não conseguimos, lendo em português em tradução,
adentrar realmente esse universo aqui, que é para poucos, ou só para quem lê em inglês no original. Beleza, gente? Então, Thomas de Quincey, Confissões de um Comedor de Ópio, este livro aqui, espetacular, e espetacular. Tem por aí, você encontra na LPM Pocket, fácil. Se você quiser adquirir pela Amazon, você entra no link aí que eu vou deixar embaixo e adquire, beleza? Você vai ter um clássico extraordinário. Você que é chegado aí nos ilícitos, né? Você que gosta dos ilícitos, é um bom livro para você entrar de cara nesse universo aqui, como isso é destrutivo muitas vezes, né? Como isso é destrutivo. Aqui ele fez como experimento. Você pode fazer isso aí como bobão, né? No final das contas, hoje nós sabemos, nós temos informações como as drogas, elas realmente destroem a vida das pessoas, destroem lares. Seja aí álcool, seja as drogas mais ilícitas que você imaginar aí, elas não são realmente para uso, né? Você fica só na literatura e em quem realmente, né, experimentou. Quem lá atrás, né, como o nosso queridíssimo Burroughs, né, que também experimentou na pele como isso realmente funciona. Hoje nós sabemos. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal. Hoje eu falei um pouquinho do Confissões de um Comedor de Ópio, do Thomas de Quincey, um autor amadíssimo, Jorge Luiz Borges. Isso aí já é já é um critério, ó. Então procure, compre aí pela Amazon, beleza? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.